A gente está tendo o prazer de receber aqui hoje ele, que é um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Você pensa em Copa do Mundo, você pensa em Tino Marcos. E é ele que a gente está recebendo aqui hoje. A gente vai bater um papo bem legal sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira. Então fica ligado aí no vídeo que vai ser muito bacana. A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você começou a sua carreira na Globo na década de 80 e já em 90 você faz sua primeira Copa do Mundo. Eu queria saber como foi a sensação de receber a notícia que iria cobrir a seleção brasileira numa Copa do Mundo em loco. Rapaz, isso foi muito emocionante, assim, teve lances de suspense. Porque eu era jovem, né, mas já vinha cobrindo a seleção brasileira na Copa América, em todas as eliminatórias, e estava com tudo certo para cobrir a Copa do Mundo, né? Só que aí veio um plano econômico, né, o plano Collor, se não me engano, no início do ano ali de 1990, né? E houve um corte. Eu lembro que iam 90 pessoas e no final a lista caiu para 30. E eu me mantive entre esses 30. Só que tinha um repórter que estava voltando, estavam tirando de Londres, voltando para o Brasil, um correspondente, e ele não estava feliz. E aí quiseram dar uma compensação para ele. Pô, manda esse cara para a Copa. E aí tem que tirar alguém. E aí foram ver e eu caí naquele momento. Eu era o mais jovem e tal, saí da lista. Então foi uma depressão muito grande, faltando assim algumas semanas para viajar. E aí houve uma mobilização muito grande por parte do meu diretor na época, junto ao diretor de jornalismo geral da Globo e tal. E aí foram muitas gestões, até que foram 31 e eu entrei então com a porta fechando, entendeu? E então foi assim, foi maravilhoso o desfecho, mas foi cheio de suspense. Mas aí, então foi uma mistura de sensações, porque no início eu tinha certeza de que eu ia, assim, estava seguro, depois meu chão, perdi o chão, e nesse momento muita gente inclusive falava, pô, sai da Globo, cara, isso é um desrespeito, não sei o que e tal. Eu falei, pô, não, eu tenho muita coisa, sou muito jovem e tal, vou segurar. E aí acabou que voltou o negócio, eu pude ir. E Tino, 4 anos aí a gente passa e você cobre seu primeiro título da seleção brasileira, o Tetra, em 94. Queria saber de você como é que foi aquele título e se foi muito difícil separar o lado torcedor e o lado jornalista. É um evento assim de descobertas, né? A primeira Copa é algo assim com o qual você se depara e vê o tamanho pela primeira vez. É igual ser pai, né? Você só sabe o que é realmente quando a coisa acontece. Não adianta você imaginar antes, você tem que estar ali para sentir aquilo, né? Aquela realidade. Então foi muito impactante, muito marcante para mim. A Itália é um país que ama o futebol, era uma atmosfera de paixão, assim, de envolvimento total com o futebol. E o Brasil não foi longe, infelizmente foi uma Copa abreviada, né, em 4 jogos só, mas mega marcante para mim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu usei um celular, assim, né? Um tijolão, assim. Eu lembro que eu estava numa praça, assim, falando com alguém pelo telefone. Eu disse, caramba, eu estou falando com alguém no meio de uma praça. Aquilo era uma descoberta e tal. E isso foi durante a Copa de 90. Então, foi maravilhoso. É aquele evento, assim, com o qual qualquer jornalista esportivo sonha, né? Ele planeja como um cume. Então, assim, essa é realmente muito realizador. Ainda em 94, você tem uma história curiosa que você é expulso do campo, você estava ali na cobertura, do ladinho do gramado, você deu um jeitinho ali de entrar para pegar alguma coisa dos jogadores e você é expulso, toma um cartão vermelho dos seguranças. Queria que você contasse um pouco mais dessa história pra gente. E foi muito bom esse cartão vermelho, eu fiquei feliz da vida, porque ele foi depois de eu ter feito, sei lá, alguns gols ali no jogo, ter ajudado a equipe e tal, porque foi uma situação que hoje não se repetiria. Eu acho que a Globo não faria assim, mas naquele momento não havia possibilidade de ter um repórter em campo. Não era permitido ter, não tinha repórter. Mas a gente tem uma tradição muito grande, né, do repórter em campo, nas transmissões. E aconteceu que eu entrei como auxiliar de câmera. Eu entrei com o microfone e o retorno assim, descaracterizados, e o pessoal da engenharia me ensinou a montar e tal.
E aí, durante o jogo, prorrogação e tal, eu fui montando aquilo. Eu estava atrás do gol, por onde a bola do Baggio passou maravilhosamente voando ali. E deu tudo certo, assim. Eu comecei a ouvir o Galvão, né? O retorno começou a funcionar. E eu ainda apreensivo, assim, pô, será que o pessoal vai abrir na mesa o meu microfone? Vão lembrar que eu estou aqui nessa situação? E aí era uma cartada. Era assim, uma vez o Brasil sendo campeão, se der para entrevistar alguém no final, é o último jogo mesmo, se tirar na credencial, se não sei o que, tudo bem. E aí era uma cartada, não era uma obrigação, mas deu tudo certo, porque quando eles vinham fazendo a volta olímpica, eu falei, bom, agora é minha tentativa, é minha hora. Aí eu pulei a placa de publicidade e entrei assim por baixo, havia 2 anéis de seguranças, assim, os caras assim, os jogadores no meio, eu passei por baixo, os caras assim com a mão assim e tal, eu passei ali por baixo, e entrevistei alguns ali ao vivo. Então, depois aí veio a segurança, me tirou, mas ali eu já estava, nossa, eu estava completamente realizado, assim, porque o Brasil tinha sido campeão, então era um brasileiro ali festejando um tetra, eram 24 anos sem título, sendo que o último tinha sido daquela seleção de 70, quer dizer, não é uma seleção qualquer, né? Fica no imaginário, na lembrança do torcedor brasileiro, aquela conquista capitaneada pelo Pelé ali nos 70, talvez a seleção mais encantadora de todos os tempos, né? E depois nada, água. E quando chega em 94, eu costumo até dizer que a seleção passou a jogar com mais naturalidade quando tirou aquele peso das costas, sabe? A partir do final daquela Copa. Então, foi isso. Aí fui retirado, me tiraram. Pô, eu lembro que os caras eram enormes, assim, os caras me levantaram, assim, foram levando, assim, no ar, eu com as pernas, assim, no ar, assim, levitando mesmo. Pode levar para onde quiser, e aí foi. Vamos avançar um pouquinho mais agora, mais 4 anos, e aí o Brasil chega novamente a uma final de Copa do Mundo. Dessa vez a gente é derrotado pela França, mas o que ficou bastante marcado naquele ano ali foi a questão da convulsão do Ronaldo antes da final, o que rendeu polêmica e repercute até hoje. Queria que você, como jornalista ali cobrindo a seleção naquele momento, pudesse relembrar como é que foi a cobertura daquele incidente lá. Assim, a gente tem várias facetas, né? Tem a faceta, como a gente estava falando, do torcedor, tem a faceta, mas a faceta, o jornalista, ele gosta de enredo, ele gosta de notícia, né? O Jorge Amado dizia que felicidade não dá boa história, não tem história, né? A história está no drama, na novidade, no inusitado. E nada mais inusitado do que aconteceu naquela Copa, no final naquele último jogo, né? O roteiro daquela história é um negócio improvável demais, uma coisa assim, se fosse escrita na ficção, iam dizer, isso não é verdade. E aí vem toda a teoria de conspiração na época e tal. Muita gente falava comigo direto, o que aconteceu? A Nike, se vendeu, a seleção se vendeu, o Ronaldo não sei o quê. Aí, qual é o segredo? Aí eu falava, cara, eu sei o que é, mas, cara, eu não posso falar. Aí eu ficava maluco. Mas, assim, foi muito legal, assim, se você olhar, assim, cobrir uma Copa em que a seleção brasileira, você cobrir Brasil e a seleção brasileira chegar a uma final, é uma Copa super bacana, é uma grande história, né? Então o desfecho foi muito ruim, mas, assim, como história, né? A gente está aqui falando disso quantos anos depois, né? Isso continua atual, né? Como você disse, o filme foi até eu que entrevistei o Ronaldo no documentário, né? Foi a entrevista mais longa que eu fiz na vida, 4 horas e tanto. E aí ele esmiuça, assim, detalhadamente tudo aquilo e demonstra, ao meu ver, tudo que eu sempre disse, que eu acho que o que aconteceu se sabe, o que aconteceu está dito. Eu acho que não tem nada mais por baixo de pano nenhum, é o que eu acho. Agora a gente avança mais 4 anos, você cobre mais uma final da seleção brasileira e dessa vez a gente ganha contra a Alemanha em 2002.
E naquela Copa do Mundo, você teve uma curiosidade ali na semifinal, que depois do jogo contra a Turquia, você pega a chuteira do Ronaldo para gravar uma matéria. Queria que você relembrasse essa história e falasse sobre a cobertura do pentacampeonato da seleção. Aí, pô, uma Copa muito itinerante, né? Uma Copa num outro lugar, do outro lugar no mundo, com horários completamente diferentes, né? Uma Copa que bateu recordes de audiência, porque é curioso isso, né? Os recordes vinham às 3 da manhã. Porque Copa do Mundo, por incrível que pareça, às vezes a final dá menos audiência do que a semifinal ou dos jogos anteriores, alguns jogos anteriores, porque as pessoas se reúnem mais para ver, né? E então isso diminui o número de aparelhos ligados, porque tem mais gente em torno de um telão, tem mais gente num bar, ou em casa, reunindo a família e os amigos. E aí, como era às 3 da manhã, muitos jogos, pô, véio, era muito difícil de estar na rua. Então, as pessoas estavam muito em casa, estava todo mundo ligado. Então, foi uma Copa em que o Brasil foi crescendo, né, na competição, chegou desacreditado, chegou aos trancos e barrancos nas eliminatórias, quase não se classificou, foi até a última rodada. E depois fez uma campanha incrível, né? Com um encaixe perfeito de peças fundamentais, assim, que foram o Rivaldo e o Ronaldo, dois caras que estavam com um monte de interrogação em cima por parte dos médicos, né? Pô, em Barcelona, quando a seleção estava se preparando para ir para a Ásia, o médico do Barcelona convocou a gente, os repórteres que estavam ali cobrindo o treino da seleção, para dizer assim, ó, quero dizer para vocês que o Rivaldo não tem condição de jogar a Copa, que o Rivaldo precisa ser operado. E aí o José Luiz Runco, o médico da seleção, ficou atordoado com aquilo. 20 minutos depois convocou a gente de novo para bancar a convocação do Rivaldo, uma atitude de coragem, porque ele no fundo nem tinha 100% de certeza, mas precisava daquela injeção de ânimo. E aí eles recuperam o Rivaldo, recuperam o Ronaldo não naquela preparação, mas o Ronaldo já veio fazer a preparação no Brasil, quando teve a ruptura total do ligamento patelar e sob supervisão da seleção brasileira, né? Então eles colocam esses dois caras para jogar. Então, e Copa do Mundo é isso, né? Copa do Mundo é aquele encaixe naquele mês, assim, é aquele momento em que tudo ali tem que acontecer favoravelmente, né? É um reserva que entra e se destaca quando ninguém esperava, é um cara que você contava e esse cara se machuca e sai fora, mas o quem entra resolve. E é assim que se ganha a Copa do Mundo, né? E foi o que aconteceu, né? 8 vitórias, 8 gols fez o Ronaldo, 7 vitórias seguidas, né? Como em 70, né? Desde 70 o Brasil não tinha uma campanha como aquela. Agora a gente avança em mais alguns bons anos para frente, chegamos em 2014, Copa do Mundo no Brasil, o Brasil sofre a pior goleada da história, 7-1 contra a Alemanha. Queria saber de você quão difícil foi fazer aquela cobertura. Foi o jogo mais difícil de contar, ao meu ver, assim, sabe? Foi o maior desafio que eu tive para fazer uma crônica do jogo, que era a minha tarefa naquele momento. Eu tinha que escrever a história do jogo para o Jornal Nacional, Fantástico. E eu, cara, eu fiz assim, que adjetivos usar, como qualificar isso, nós estamos diante de quê? O que é isso, sabe? Tentando entender o que tinha acontecido, assim, de fato, e de que maneira que eu deveria dimensionar aquilo, quer dizer, é algo muito diferente de tudo que a gente já viveu e que acho que viverá, né? Acho que nunca mais vamos viver. E eu, como desde 94, em todas as Copas, eu sempre estive no campo acompanhando a seleção brasileira. E estava ali. E quando você está ali, você está ao vivo, falando para dezenas de milhões de pessoas, assim, mas ao mesmo tempo, e você está com aquela responsabilidade toda, mas ao mesmo tempo, você está numa espécie assim de solidão também, sabe? Você sente... Porque você não... É diferente você ver um jogo da seleção na tua casa com o teu amigo, você está ali com um fone, com um microfone, com o teu caderno, ou com as tuas informações e tal, tendo a tarefa de entrar ao vivo e de ao mesmo tempo ir pensando na crônica que você tem que escrever, que você vai gravar dali mesmo. Era para gravar do campo mesmo, entendeu? Na perna ali escrevendo e vamos lá, pelo mesmo sinal da transmissão, quando acaba, você manda o texto, né? E como é que faz um negócio daquele?
Eu lembro que eu pedi assim a ajuda do editor que estava trabalhando na matéria e tal. Eu falei assim, porra, vamos junto nessa, porque porra, é um negócio diferente demais, assim, né? Como é que a gente vai conduzir isso e tal? Mas aí foi, porque tem muito o que a gente chama de sobe-som também, né? Que é as coisas, as narrações do Galvão e tal, parará. E assim foi, mas foi assim, na esfera do esporte, para mim, foi a tarefa mais difícil. Assim. Tino, você viveu 8 Copas do Mundo aí na sua carreira, viu bastante gente jogar, bastante seleção. Queria que você pudesse opinar pra gente, conversar um pouco aqui do que você viu. Qual seleção mais te encantou e qual o jogador que você fala, pô, esse aqui foi o craque das Copas que eu vi? Olha, pois eu diria que, assim, qual seleção eu colocaria... Porque eu sempre cobri Brasil, né? E quando a gente cobre Brasil, a gente não vê muito o resto da Copa, né? A gente vê superficialmente, assim, muito rápido, muito envolvimento com treino, com fazer boletim, deslocamento e tal. Então, assim, eu acho que, assim, que o que mais me brilhou os olhos foram as atuações da seleção brasileira nessas 8 Copas. E aí você tem 2 que ganharam títulos, a de 94 e a de 2002. Então eu diria que é uma final entre essas 2 aí. E assim, a de 94 pela importância do tempo que havia e pela organização tática que tinha. Então eu acho que ela não foi a mais encantadora. A de 2002 foi muito encantadora, mas a de 94 eu tenho uma admiração muito grande por isso, porque eu acho que taticamente ela foi muito bem construída, foi uma seleção muito segura, a zaga jogava muito na sobra, sabe? O time era muito organizado, poucas vezes o Brasil levou susto, o Tafarel teve que fazer poucas defesas difíceis. Então, e tinha a genialidade do Romário com o Bebeto também em alto nível. Então, e aí 2002 também tinha uma construção defensiva interessante, e um número de jogadores extra-classe maior do que o normal, né? Você tinha, o Ronaldo voltando a ser o Ronaldo, o Rivaldo voando, aí, você tem Roberto Carlos, tinha muita gente jogando muito bem. O Kleberson foi um daqueles exemplos do cara que entra na Copa e ali ele voa e faz a história dele. E aconteceu. Agora, o maior jogador, cara, complicado. Para mim é difícil entre o Ronaldo e o Romário, para mim, sabe? Foram os caras assim que me impressionaram muito. Eu, como repórter, que ficava muito ali na intermediária, ali às vezes num banquinho, uma coisa assim, a gente fica ali vendo. Cara, o que eu vi, aquela explosão do Ronaldo, cara, no início, assim, o cara saindo no meio dos zagueiros, assim, que isso, cara, é um monstro, né? O Romário também, de deixar a gente de boca aberta, assim, o maior gênio da grande área, para mim, é o Romário, assim, dentro da grande área não tem para ninguém. O conjunto da obra eu acho muito difícil entre ele e o Ronaldo. Mas eu acho que, para mim, o maior jogador desses tempos todos começa com R e a segunda letra é O. Ainda no assunto das Copas do Mundo que você viveu, das 8 Copas que você cobriu, queria que você pudesse apontar para a gente qual teve a melhor estrutura, aquela que você falou, nossa, estou maravilhado, e a que você falou, pô, essa aqui está um pouco abaixo, deixou a desejar. Eu acho que as Copas, elas vêm sendo aperfeiçoadas em alguns aspectos, assim, de organização, assim, ela vai se tornando, tentando se tornar um pouco mais facilitada para quem trabalha, né? Então, acho que foram criando identificações que facilitam e tal, mas eu acho que, de um modo geral, as Copas são muito... A FIFA organiza muito bem as Copas, surgiram, por exemplo, surgiu, por exemplo, a figura não me lembro o nome, assim, da função, mas é um cara que ele fica ele fala português, digamos assim, no caso da seleção brasileira, mas é um cara da FIFA, é um jornalista contratado para fazer uma interface. Enfim, tem muita coisa que eu acho que... Agora, é um evento comercial, né? Então, eu acho que a Copa caminhou muito, assim, para... Quem tem grana, beleza, então você pode comprar postos, lugares, situações, pode botar câmera, pode fazer isso e aquilo. Não tem,
tchau. Você não vai nem ver nada, se você não tem direito, você não vai nem participar de coletiva, de nada, não vai ter treino, não tem como. Então eu acho que está muito atrelado aos compromissos comerciais, né? E eu vi muito isso na Globo, quer dizer, como eu dizia, em 94 não tinha isso, a gente improvisou, em 98 também. Depois, a partir de 2002, já era algo que se podia comprar, então eu já podia ficar oficialmente no campo, participando ali da transmissão. Então, assim, aos poucos as coisas vão... Mas, assim, é tudo muito restrito, tudo muito controlado, né? Tudo... E, tipo, a seleção passa a pertencer à FIFA, né? Quando tem uns dias antes, acho que são 5 dias, uma coisa assim, os patrocinadores já não podem ser os patrocinadores das federações locais, tem que ser da FIFA. É a bolha FIFA que se instala e é realmente merecedora de elogio, assim, eu acho, a organização. Durante esses vários anos cobrindo a seleção brasileira em Copas do Mundo, amistosos, Copa América, eliminatórias, você com certeza criou laços ali com jogadores e treinadores. Queria que você apontasse o jogador que você tem mais afinidade até hoje e algum jogador ou treinador que hoje você não tem tanta proximidade assim, que ficou uma certa rusga até hoje. Eu acho que o Ronaldo, por tudo que aconteceu e ainda acontece, quer dizer, o Ronaldo é hoje um super empresário e tal, e por eu ter conhecido ele muito jovem e tudo, e ter feito muita matéria com ele, muita coisa na Europa e tal, e aqui no Brasil também, ele eu acho que é o cara, assim, que eu tenho mais, com quem eu tenho mais proximidade, digamos assim, né? Assim, embora tantos outros eu tenha muitos outros, por muitos outros tenho carinho, tenho reconhecimento e tal. Só que eu também sempre fui um repórter que procurou entender os limites dos relacionamentos, assim, sabe? Eu nunca fui um cara de amizade a toda prova e nem de perseguição gratuita a nada, entendeu? Eu sempre gostei muito do caminho do meio, assim, o cara saber que se eu tiver que falar alguma coisa que eu vou... meu trabalho era para a TV Globo, então o cara que me paga, meu compromisso é com a notícia, então isso uma vez com o Romário, ele teve uma conversa desse tipo, assim, né? Com o Romário também, cara, eu sou mega grato, assim, em 94 ele me dava entrevista no meu quarto, chegou ao meu quarto do hotel para dar uma entrevista exclusiva, cara, na véspera da semifinal, uma coisa... Então, ele me deu muita moral, confiou sempre muito em mim, tá, o Romário. E aí, uma vez, justamente por isso, ele falou comigo, vem cá, se eu tiver numa parada à noite, não sei o que, por aí e tal, não sei o que, isso pra tu é notícia? Eu falei, cara, pra mim não é notícia, desde que você não esteja atrelado a um compromisso que eu tô cobrindo. Né? Você tá na seleção, tem que voltar às 10 e deu 1 da manhã, você não voltou. Cara, se eu encontrar e souber, eu vou dizer onde você estava, o que você fez, é notícia. Aí ele ficou até meio pau, assim, não gostou. Depois ele entendeu. Eu acho que eu notei que ele entendeu aquilo que foi assim, tipo assim, cara, é isso, assim, o cara precisa ser correto, mas também tem um limite. Eu acho que a relação entre o jornalista e a fonte, no caso nosso, o atleta, né? Tino, você deixou a Globo no ano passado, então a última Copa que você cobriu foi em 2018, agora a gente tem essa Copa do Catar. Queria saber de você como vai ser essa nova experiência agora, você assistindo a Copa do Mundo como torcedor, né? E se você recebeu algum convite para trabalhar na cobertura da Copa do Mundo por alguma outra mídia? Cara, eu tô amarradão, assim, tô felizão, assim, que eu vou curtir a Copa, eu vou ver a Copa inteirinha, coisa que eu não consegui fazer nas últimas 8, assim, de ver a Copa como um todo, né? E sim, tive várias propostas para ir, outras propostas para trabalhar na Copa aqui do Brasil, e aí não fechei com ninguém. E é muito curioso, às vezes muita gente pode estranhar, fala assim, pô, o cara tá esnobando uma Copa do Mundo. Mas, assim, eu queria que entendesse, assim, que depois de 8 que a gente faz, assim, sabe, é muito tempo e eu sempre cobri seleção brasileira, né? E a cobertura de seleção brasileira, não por culpa de quem tá lá nem nada, é uma estrutura que se impõe. A cobertura tá um pouco monótona, assim, a gente fica muito distanciado dos treinos, a gente não vê muita coisa, às vezes são 15 minutos só, você só vê roda de bobo, só vê aquecimento. Às vezes não tem nada, às vezes é zero, o dia inteiro fechado, né? Só tem coletivas, enfim, é um estreitamento da relação, né? A gente antes tinha mais possibilidades. E assim foi essa decisão, assim, né?
bem amadurecida e tal, de deixar a cobertura da seleção no primeiro momento, porque já na Globo eu já tinha falado assim, pô, deixa eu cuidar daquilo que eu gosto, que é fazer matéria especial, fazer minhas séries e tal, e deixa a seleção tocar e tal. Então foi um desmame muito legal e teve um período muito bom para mim, assim, que eu comecei assim para valer cobrindo a Copa América de 89, que foi no Brasil, e a seleção ganhou no Maracanã. Depois, 30 anos depois, o Brasil ganhou de novo no mesmo Maracanã, e ali foi quando eu me desvinculei. Fechou o ciclo. Como a gente falou aqui no início, você fala Copa do Mundo, primeira coisa que vem à cabeça é Galvão Bueno e Tino Marcos, essa relação, essa dupla que deu certo durante tantos anos. Queria que você falasse como é a sua relação com Galvão Bueno até hoje e como é que você vê esses memes aí nas redes sociais do Galvão, diga lá, Tino, sentiu? Conta um pouco dessa história pra gente. A brincadeira eu acho super maneiro, cara. Acho super maneiro. Pra todo lugar que eu vou, as pessoas brincam, falam isso e tal. Porque é uma coisa popular, né? É uma coisa assim do povo, uma coisa da galera mesmo. Então eu acho maravilhoso. Eu já fiz até agora até uma campanha publicitária com isso, então tá bom pra caramba. Mas assim, a relação com o Galvão é uma relação quase que de família, assim, porque muito tempo viajando, dividindo situações de tudo, de frio, de calor, de alegria, de tristeza, de estresse, de paz, enfim. É um cara assim que me acolhe muito, sempre me acolheu, sempre foi e sempre me deu uma moral, assim, sempre me tratou porra, nossa, eu sou super... Ele botou no livro dele que eu sou o melhor repórter com que ele trabalhou, sabe? Número 1, né? Tipo, caraca, é muito, né? Para um repórter que trabalhou com um cara que é a voz da comunicação brasileira nos últimos 40 anos, né? Queira ou não, Galvão tá ali, né? Na memória, no imaginário de todos nós. Então, pô, é muito orgulho, é muito legal ter sido esse companheiro profissional e ter tido a oportunidade de conhecer também o cara, conhecer o sujeito, o homem que é o Galvão. Já vi fazer coisas assim que ninguém imagina, tipo comprar um casaco para um repórter de Goiás que não tinha se preparado legal para ir na Suíça com a gente. Aí o cara com frio, sem muita grana e tal, o Galvão comprou um sobretudo, pum, vai lá, aí sem falar com ninguém. Então, foi muito bom, assim, e sou muito grato, assim, a vida de ter conhecido o Galvão e ter vivido tudo isso com ele. Tino, pra gente fechar, eu queria que você pudesse descrever pra gente aqui qual foi o momento mais marcante que você viveu em Copa do Mundo. Você cobriu 8 Copas do Mundo, viu várias seleções brasileiras em campo. Eu queria que você falasse detalhadamente o que mais marcou para você nesse período que você esteve na cobertura. O momento mais marcante dessas 8 Copas para mim foi o dia 17 de julho de 94, lá em Pasadena, na Califórnia, quando o Brasil ganhou o Tetra. Ali eu digo que tenho a pérola mais preciosa, assim, colhi a pérola mais preciosa de toda a carreira, por tudo o que significava aquele momento, né, de ser a minha segunda Copa, a primeira vez que vi o Brasil ser campeão. Muitos brasileiros viam o Brasil ser campeão pela primeira vez, porque tinha 24 anos que o Brasil não ganhava. Então, foi uma cobertura longa, cansativa fisicamente, muito calor, um verão muito quente na Califórnia. E mesmo o jogo da final começou ao meio-dia, né? A gente chegou muito cedo lá. Eu lembro que a gente não podia nem ir ao banheiro, nem podia beber muita água, porque não podia sair do campo para ir ao banheiro. Não podia entrar nem sair. E aí ver tudo aquilo acontecer, então eu era ainda um cara, eu tinha 32 anos, ainda com muita coisa pela frente, mas foi demais, assim, foi demais. Eu lembro que eu me transformei, assim, no final a gente tem várias matérias para escrever, para gravar e tal, e eu estava tão excitado, né, que o Roberto Tomé, que era o meu querido companheiro de cobertura na época,
Falei, pô, Tomé, segura essa última matéria aí pra mim e tal, não sei o que. Ele, não, beleza, tal, não sei o que. Eu falei, porra, eu quero botar a camisa do Brasil, quero sair, tomar uma cerveja, quero, porra, comemorar. E aquilo foi mesmo, assim, aquele dia continuou no hotel ali da seleção, os jogadores e tal. Eu lembro do Romário ter sido anunciado no meio da festa. Aí ele ganhou o prêmio de melhor jogador, aí todo mundo... E aí o Romário subiu na mesa e bebeu champanhe, coisa que ele nunca bebeu, né? O Romário é um cara da noite que nunca bebeu, né? Não bebe, né? E aí bebendo aquele champanhe. Pô, então, assim, esse dia foi o dia mais feliz da minha carreira e o dia mais marcante também. O dia do Tetra. É Tetra!